Aqui, tem que olhar para a câmera. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o cão que lê. E nós, senta aqui bonitinho, ele está aprendendo. E nós vamos mostrar hoje, se ele fica bem, senta aqui, os livros que foram lidos no primeiro trimestre deste ano de 2025. E mais, eu fiz uma continha em papel de pão que eu vou revelar para vocês. Acho que uma dica super e que irá funcionar, até porque eu testei nesses últimos meses. E você aí que está falando que não tem tempo para ler, poderá encontrar com esta receitinha de papel de padaria em que eu fiz a conta e eu vou provar para vocês. Pois bem, o que eu vou mostrar para vocês? Os livros lidos, janeiro, fevereiro, março, abril, hoje é dia 30. Os livros que eu estou lendo, 2 livros que ainda não tem resenha aqui no canal e que logo então será feita a resenha, virá na sequência, os livros em andamento e é isso. E a receitinha dos 18 minutos. Guardem este número, 18 minutos é o tempo que você precisa para ler mais livros do que eu vou mostrar agora. Sem ordem e já começando, vai ser bem rápido a apresentação destes livros, porque todos já têm resenha aqui no canal. Todos foram resenhados e a maioria deles tem spoiler, eu aviso antes para quem não gosta, e aí você, se já leu, continua e vê o que acha da minha análise, se não você para e vai ler, enfim. Vou começar por um dos últimos aqui, Palavras de um Homem de Fé, do Lamennais, não sei a pronúncia correta. É um livro muito interessante, escrito de forma poética, eu ousaria dizer. É um texto direcionado ao povo, ele foi um padre, e esse livro tem quase 200 anos. Nesta resenha, para quem gosta dos meus livros de não ficção e que sabe que eu ainda estou fazendo meus estudos individuais da União Soviética e comunismo e etc e tal, para mim, aqui sim, Marx leu este livro e chupinhou, não tem outro termo, muito das ideias dele, que está colocando como fraternidade a salvação de nós enquanto humanos. E também é um apelo enorme à liberdade. Aqui, para mim, Marx pegou, deu uma boa distorcida e já foi se encaminhando para a teoria dele. Então, quem gosta de não ficção, dê uma chance. Eu sei que o título não é muito chamativo, mas é um livro muito, muito bom, tá? Não é um ensaio político, tem muita citação bíblica, é óbvio que sim, dá para ver que ele tem fé mesmo, fé na humanidade também, e fé em Deus. Aí você vai falar, então como assim Marx pegou e leu? Então, para mim pegou, leu, porque eu casei as datas e tirou totalmente a parte de Deus, e enfim, e tá aí a teoria comunista. Então quem gosta desses meus papos e desse tipo de leitura, dê uma chance, dê uma olhadinha nesta resenha. Foi uma das últimas que eu fiz agora, assim, por esses dias. Um livro de ficção da literatura chilena, que eu gostei muito. Outra novelinha russa, eu gostei muito dessa diagramação. É um livro curto, mas que diz muito. Aqui eu fiz uma análise política também, não tinha como não fazer. Embora este livro seja contemporâneo, o Gonzalo Maier, este autor, ele nasceu agora, nos anos 80, então este livro é recente. Mas ele é ambientado nos anos 90, então o personagem principal vai até a União Soviética para jogar xadrez, era um sonho antigo, depois que a esposa dele morre no Chile. Só que a gente tem o que está se passando no Chile à época e o que está se passando na União Soviética, então fica bem claro, assim, sabe, Oriente e Ocidente, então tem muito mais do que só uma outra novelinha russa. Tá? Que é ambientado na Rússia, mas que é de um autor chileno, enfim, latino-americano, sul-americano aqui. Como nós, acho que vale a pena sim conhecer essa obra, eu gostei muito. De um autor, ele até me escreveu no Instagram, falarei disso já, do Rodrigo Rosp, eu li este livro, Inverossímil, que é escrito em formato de conversa de WhatsApp,
E é bem interessante, eu só posso dizer isso. É bem interessante, eu gostei, a resenha ficou de certo modo curto, que eu deixei, acho que em aberto. E é aquele clássico professor meados dos 40 que, né, dá aquela olhadinha diferenciada para as alunas de 20 e poucos. Enfim, e aqui a aluna deu corda sim, mas tem mais coisas, tá? Tem mais coisas. Eu gostei que o Rodrigo veio conversar comigo, não fiquei constrangida, disse a ele, porque sim, tem algumas cenas hot, mas é que eu não estava esperando nada do que eu encontrei aqui. Mas é uma leitura que você lê em um dia rapidinho. Enfim, vai corroborar com a minha tese dos 18 minutos, já falo já. O que atrapalhou e muito, quer seja isso uma desculpa ou não, o andamento de mais leituras, para mim foi este livro aqui, que tem tudo para ganhar assim, a pior leitura para mim de 2025. Cleópatra e Frankenstein. Não funcionou pra mim, gente. Eu tentei, eu li até o final. Eu sei que teve gente até que escrevendo essa resenha, mas no final, não sei o quê. Aí eu expliquei, aí a pessoa falou, porque eu parei e não aguentei. Porque é um livro arrastado que você fica assim, num turbilhão de emoções, mas eu diria passando nervoso. Eu esperava muito deste livro, vi várias resenhas incentivando, falei, não, então, né, quero dar uma chance, nunca tinha lido nada dessa autora e não quero ler mais nada, porque é uma escrita arrastada, enrolada, embolada, personagens nada cativantes para mim, um final que, bem assim, e eu demorei muito, mas muito. Eu nunca me impressiono pelo tamanho das páginas, porque tem livro que você lê rápido com o dobro até disso, e livros mais curtos que você empaca. Esse aqui é o tipo de livro que... Gente, assim, desculpa quem gostou, me explica aí nos comentários o que gostou, o que te prendeu, porque pra mim não prendeu nada. E é que eu gosto de leitura leve também, para intercalar principalmente nas leituras que eu tô fazendo mais densas, mais pesadas, enfim. Mas zero ter funcionado, zero. Em contrapartida, um livro que está se vigorando e é capaz de ganhar, que eu não sei, que ela vai lançar um livro em junho, e eu tô querendo muito ir até a cidade de São Paulo para conhecê-la pessoalmente. A Aline Bay, ela também escreve e responde, uma graça de autora, enfim. A pequena coreografia, eu sempre acho que tem um artigo no início, mas não tem, é Pequena Coreografia do Adeus. Que livro que tem tudo para ganhar o melhor livro, a melhor leitura para mim deste ano. Não sei porque eu posterguei tanto para ler, acho que é pela mesma dificuldade que eu vou ter agora. Eu gostei dessa resenha, para quem gosta de psicologia e psicanálise. Eu fiz um gancho com a Melanie Klein em alguns aspectos aqui, quando eu aviso que eu vou dar spoiler, porque foi um livro que foi muito falado há uns anos atrás, a época do lançamento dele, acho que foi 21, 22, por ali. E todo mundo que eu via lendo, sim, eu vi muita gente lendo aberto, assim, enfim, sala de recepção até. Eu perguntava, porque essa capa nunca me chamou, confesso. O título sim, a capa não. E eu perguntava, mas do que se trata? Mas não teve uma pessoa que não tenha feito uma cara de como eu posso explicar do que se trata? Se é uma escrita belíssima, se quando você bate o olho, para quem já leu O Peso do Pássaro Morto, que foi sim, acho que é a última melhor leitura de 23 do primeiro ano do canal, é difícil explicar, mas você reconhece que é a Aline Bay pelo texto, pelo modo como ela escreve, é belo, é poético, é triste, é dolorido. É uma história que te pega do começo ao fim, você não quer parar de ler. Eu ainda disse a ela, estragou o meu dia de praia. Era um dia que eu tava fazendo sol aqui em Guarujá. E eu falei, vou dar só uma lidinha assim. Não pegue esse livro pra dar só uma lidinha. Porque na hora que eu peguei, eu falei, vou dar uma lidinha, meio-dia tá muito sol, vou mais tarde pra praia. Quando eu fui ver a 4 da tarde, eu tava assim, fechando o livro, olhando pro teto, pensando, perdi meu dia de praia e tô com a personagem e a história na cabeça. Tô falando isso porque eu realmente sou fã dela, não tem o que falar. Que escrita, que autora. Gente, se dê uma chance. E aí, você aí, me diga se você não vai ficar com... do que se trata. Claro que dá pra explicar, falei um monte, a resenha ficou super longa, quase 1 hora. E como eu disse, em junho ela já tá anunciando
assim, é uma autora que eu admiro muito, porque ela ainda mantém a humildade de conversar com nós, pessoas comuns, e isso eu admiro demais, em qualquer autora, enfim. Então eu não sei se vai ser ainda melhor, porque eu estou muito na expectativa, e ainda bem que eu deixei para ler mais perto, porque vai sair agora o novo em junho, e eu quero ir ao lançamento, quero ler, e aí talvez os dois empatem, não sei. Eu estou com muitas expectativas sim, porque ela promete entrega. Então eu já tinha gostado do Peso do Pássaro Morto, amei esse aqui, o que esperar? Amei essa leitura. Amei. Li um livro que super me surpreendeu. Eu sei que o título não chama, mas dei uma chance. Chama Sede, da Amélie Nothomb. Que sacada genial que ela teve. Eu gosto muito, já disse, eu gosto muito dessas edições, e é literatura belga. Aqui ela romanceou o Jesus Cristo, homem, na véspera da sua crucificação. Então, como teria sido aquela véspera, aquela noite em que ele estava preso, quais teriam sido os pensamentos dele? Mas com muito respeito, não ofendendo religião nenhuma, o que é muito difícil fazer, e trazendo para o homem, ser humano, encarnado, que sente, que teve a vida que teve, e que de repente está repassando em só essas páginas tudo o que aconteceu, alguns momentos, claro, famosos, passagens bíblicas também, mas enquanto homem que tem os sentimentos do humano, eu diria, que tem sentimentos de mais porquê, e raiva, e amor, e decepção, indignação, e aceitação, em tudo. E o final é surpreendente. Eu não quis, aqui eu acho que eu não dei spoiler do final, porque é um livro que ficou assim, nossa, gostei. Não teria esta capacidade de imaginar e romancear o que ela fez, mas ao mesmo tempo poderia ser possível que sim, um homem que sabe que no dia seguinte sua vida será findada, ter pensado tudo isso que foi pensado. Então eu gostei sim, super me surpreendeu, super. Acho que foi a última resenha, não, penúltima. Também outra autora fofíssima, Laura Freihan, ficção científica brasileira, mais puro suco da ficção científica, Nova Drascun. A Brigitte Lene, que é a personagem principal, protagonista, não sai da gente. Ela escreve de uma forma muito gostosa, muito ambientada fugiu a palavra, mas ambientada numa realidade brasileira, embora se passe no Rio de Janeiro, enfim, Rio de Janeiro, Brasil, enfim, coisas muito próximas a nós. Ela tem uma vida, a Brigitte Lene, que mora no morro, mas que é extremamente esforçada, batalhadora, estuda direito, trabalha, tem que fugir de tiroteio para cá, tiroteio para lá, invasão, gosta de muita gente, a gente entende a comunidade em si, que, enfim, que está sob, não posso falar, que está sob o domínio de quem manda no morro, no tráfico, enfim. E ao mesmo tempo a pessoa está tentando ter uma vida normal, quando também, aí vem o melhor da ficção, ela descobre que a realidade nem sempre é a realidade, quando ela também descobre que o tempo é passado, presente e futuro, não é do modo como a gente imagina. E para quem gosta da teoria dos reptilianos, que é basicamente é uma teoria da conspiração, claro, mas que ela soube colocar muito bem aqui nos personagens para nos contar uma história. Então, assim, nós estamos sendo manipulados por seres extraterrestres, por seres inferiores que são híbridos e estão entre a gente, para poder deles, e aí nós somos massas. E aí ficam essas perguntas, a gente vai caminhando com a Brigitte Lene, porque para ela também é tudo novidade, como assim? De repente quem ela achava que era humano não é. Tem um bem e um mal aqui muito bem colocado, tem ela tendo que se deparar com que escolha tomar.
Então é muito bonito isso, é muito gostoso. É um thriller de ficção científica, você não quer parar, porque as suas dúvidas é a de Brigitte Lane, e quando a gente vai indo na narrativa dela. Então tudo que ela está pensando, que geralmente é a nossa dúvida do leitor que está acompanhando a história e pensando, meu Deus, mas e agora? São as dúvidas dela que ela está colocando para a gente, e a história vai indo, vai indo, vai indo. Quando você desliga, quando você fecha o livro, cadê a continuação? E sim, parece que parece não, irá haver a continuação da nova Draskun. Eu já estou assim na fila para pegar logo o próximo exemplar e desejo muito sucesso. E ela é uma fofa, uma querida, também troco ideia com ela. E amei. Foi assim aquela surpresa. Deu de novo o start para eu poder pegar aqui meus livros de ficção científica que eu amo. Por incrível que pareça, é meu gênero favorito, é o que menos tem resenha aqui no canal. Vergonha, Samantha, shame on me de não ter quase ficção científica, porque eu embarquei nessa questão mais distópica de União Soviética e tal, e ficou um pouquinho adormecido. Eu estava lendo muito antes de abrir o canal. Aí abri o canal, foram outros rumos que a vida tomou, e aí aquela me deu esse empurrãozinho para eu voltar a ler mais ficção científica. Tá aqui, ela é uma fofa, entre em contato com ela pelo Instagram, ela mesma vende o livro dela. Eu tenho uma dedicatória aqui bonitinha, recebi a eco bag também, vou fazer campanha. Não estou recebendo nada por isso, mas quando eu gosto de alguma coisa, eu faço questão de dizer, de espalhar, enfim. É um canal por hobby, todo mundo aqui sabe que eu não tenho nem link de Amazon, que não tem nem parceria com editora nenhuma, mas sou muito sincera nas minhas opiniões, no que eu acho, enfim, e agradeço muito vocês todos que estão aí me acompanhando já nesses recém-completos 2 anos de canal. Então tá aqui para quem gosta de ficção científica. Disse a ela, e acho que disse na resenha, não deixa a desejar nada para nenhuma ficção científica que a gente leia de autores estrangeiros. Então vale a pena sim a gente conhecer, porque um gringo gostaria dessa nossa ficção, tenho certeza. Eu gostei muito, só tenho isso a dizer. A última resenha, eu fiquei muito feliz porque estou encontrando com as pessoas no Instagram e já vou falar dele. Vem aqui, Arthur. Eu recebi Nos Olhos de Tobias uma história de aquecer o coração. Eu que amo animais, eu que já tive muitas perdas, muitas, foram incontáveis na verdade, mas dos meus filhos mesmo, sob minha tutela, foram 6, 5 cães e um gato. Tenho agora hoje só o Arthur e o Ivo. E este livro é para você presentear aquele amigo que está enlutado pela perda de um animal e que você não sabe o que fazer para consolá-lo. Este livro dá este abraço, este livro dá este consolo. A Luísa Amaral é uma doutora, ela é veterinária e ela romanceou de modo espírita, eu chamei de parábola, mas poderia ser uma fábula, enfim, porque é muito bonitinho, é curto, para não ser muito pesado propositadamente em termos de páginas, tá? Porque quem está enlutado, quem está triste, quem está olhando para a bolinha ali do seu cachorro que não está mais, para a caminha, enfim, a minha voz embarga, não tem jeito, porque eu já passei tudo isso. Aqui ela dá um conforto baseado sim na teoria espírita, tem bibliografia aqui atrás, então tá muito claro que ela leu Kardec, que ela leu Chico Xavier, que ela leu muita coisa boa e criou essa fábula. Então, Nos Olhos de Tobias também fica aquela coisa assim, o amor está nos olhos, né? Eles voltam pra gente de algum modo. Difícil é a gente, enquanto ser humano, entender que ciclos se encerram, que outros recomeçam, é a falta que fazem, né? Que de qualquer modo, a vidinha deles é muito curta perante a nossa. Então, aproveitemos nossos filhos de patas, de asas, enfim. Sou suspeita. Falou de bicho, foi até o que o Lucas escreveu nesta resenha. Sim, eu sou do time, morra qualquer um no livro, no filme, mas deixa o cachorro, o gato, o animal, porque aí sim, aí é pedir para chorar. Não esperava o que era, mas amei. E foi o que eu disse e repito.
é o tipo de livro que, nesse momento de perda, é aquilo que você quer ouvir, é aquilo que conforta. Porque eu, enquanto psicóloga, posso dizer, o luto de um animal é um luto tão sofrido, tão sofrível, tão pesado, tão difícil de ser elaborado quanto de pessoas. E para quem gosta mais de bicho do que de algumas pessoas, é mais difícil ainda. Enfim, aí tudo vai depositar do afeto que você tem ligado àquele objeto. Nossa, falei muito psicanaliticamente falando, mas tudo vai depender do quanto que você ama aquela pessoa, aquele bicho. É basicamente isso. Continuando, de não ficção ainda, sim, eu li um livro do Donald Trump antes da primeira eleição dele. E aqui eu gostei muito nesse América Debilitada, e ele já usava, né, o querer tornar a América grande again. Toda vez eu enrolo. Aqui tem muitas fotos dos empreendimentos dele, da família dele, dele pequeno, tem dele criança, dele família, as Trump Towers, enfim, aqui, ele criança, o porquê, as análises que ele faz enquanto vem de um país do qual ele ama muito, se deteriorando por vários fatores. E ele escreve muito gostoso, super me surpreendeu, é aquele americano papum, sabe, aquele homem bem direto, olha, é isso, eu quero isso, por isso, por isso, por isso, e tem nexo. Quem nunca ouviu falar neste livro, gosta dele, pois leia. Quem nunca ouviu falar e não goste dele, pois leia, porque aqui você vai entender muito mais da onde o grande bordão das duas eleições em que ele saiu vitorioso. É alguém que ama o país e quer o melhor para o país. Então, assim, gostei desta leitura, sim. Saindo de uma não ficção para um livro brasileiro, amei Macário, de Álvares de Azevedo. Macário, assim, é uma peça de teatro, uma peça de teatro que foi escrito para não ser ensaiado nos palcos. Só que o Macário aqui, esse personagem, essa capa de estudo, gente, eu amei. Eu escrevi já para Príncipes, eu falei, gente, tem tanto livro, vocês não querem me mandar? Não. Já fecharam as parcerias, uma pena, porque eu gosto de livro deles. E geralmente eu vou em busca dos menos falados. É uma conversa que Macário tem com o Satã sobre o amor, sobre a vida. De modo, às vezes, não posso dizer onírico, só que não, porque tem traços de que foi real, e a conversa é muito bonita, flui demais. Eu realmente gosto tem algumas ilustrações que você fala, ele estava de fato com o Satã, mas tem muito mais. É um livro que eu não sei dizer se se a Noite na Taverna é mais ou menos legal, enfim, eu gostei do Macário. Por enquanto, assim, de peça de teatro, mesmo que não seja feita para ser ensaiado, eu gostei bastante nos palcos. Eu gostei bastante, surpreendeu. É uma leitura também super rápida. Um outro livro que ficou aí durante anos, sabe aqueles livros que você compra e fala, um dia eu vou ler? Então, porque todo leitor tem dessa. A gente compra e às vezes você não quer ler na hora, você quer ler um tempo depois. E este ano eu escolhi um dos livros, Nas Sombras do Estado Islâmico. Gente, que leitura fenomenal da Sophie Cacique, que ela passa umas poucas e boas, porque ela decide entrar para o Estado Islâmico, ela decide sair dos Estados Unidos com um filho pequeno e ir para lá. E aí é uma saga que você fica com o coração na mão, primeiro por ela ser mulher, ela se torna muçulmana, ok? Não avisa o marido, pega o filho e vai. E assim, só vai. E aí ela começa a ver os horrores de lá. E aí entra numa espiral de como que eu vou sair daqui. Eu tenho um filho e eu posso morrer. E o marido dela desesperado acionando as embaixadas. Que thriller triste e real, mas que bom que tem um final feliz. Mas que dá para ser analisado por muitos aspectos. Ficou uma resenha, eu particularmente gostei.
porque ainda ela tenta justificar por uma depressão que ela estava passando, por outras coisas, mas mesmo assim você fala, gente, ela colocou de fato a vida dela em risco e por isso quase ela não sai de lá, e aí a gente nunca ia saber desse relato. Então aqui ela está falando a verdade nua e crua do que o que ela passou. Não é aquela imagem que vendem para aliciar e cooptar pessoas para o Estado Islâmico, né? Enfim, então tá aqui uma resenha de não ficção. Então, achei que tá até bem equilibrado não ficção com ficção. Foram essas leituras pouquíssimas, então vou aproveitar aqui os 25 minutos e vou dizer para vocês qual é a minha regra agora dos 18 minutos. Eu fiquei esses meses todos num papel de pão elaborando como as pessoas sempre me perguntam, como você consegue ler bastante? Como fazer para ler? E é que eu vou dar para vocês a receita que eu pensei e cunhei por esses dias, defini e falei, tem que fazer um vídeo de. Antes ainda, fique aí que essa explicação vai ser curta. Irei mostrar para vocês o que eu estou lendo e o que vocês verão pelos próximos vídeos aqui. Só duas resenhas que assim, tá me rasgando o coração, porque essa aqui principalmente eu já tinha feito e gravado e perdi o vídeo. Alexander Mien, um mártir da Rússia hoje, um padre ortodoxo que foi perseguido e morto a machadadas. Lembra muitas coisas aqui, tem muito simbolismo. Nos anos já 70, 80 aqui. Agora então, vou ter que dar uma relida no que eu separei, para poder dar toda a contextualização histórica já de um fim de uma União Soviética para uma abertura e por que esse padre tão famoso é tão pouco falado, tão pouco conhecido aqui no Brasil, homem inteligentíssimo, estudou, deixou livros, mas na União Soviética não podia levar outras pessoas a conhecer o caminho de Deus, a conhecer a Bíblia, a conhecer, enfim. E o quanto ele foi perseguido por simplesmente ser padre na dele e ter pessoas indo saber sobre a palavra. Ele não foi pouca coisa, de jeito nenhum. Ele teve o prazer de conhecer Solzhenitsyn, sim, Solzhenitsyn, que é assim, um expoente de contar o que acontecia na União Soviética. O livro mais famoso, talvez, dele aqui no Brasil seja O Arquipélago Gulag. Esse ano eu quero trazer este livro também. Mas, enfim, e aí eu vou ter que regravar. Que depois que eu gravei, falei, ah, não, perdi, me deu um desânimo. Mas essa história precisa vir à luz, precisa estar mais gente debatendo da perseguição dos comunistas aos cristãos. É basicamente isso que irá tratar esta resenha. Quando irei gravar? Ah, gente, não sei se nesse feriado ou não, veremos. E logo quando eu me mudei para cá, no final de janeiro, eu logo reli Em Busca de Sentido, de um psicólogo, Viktor Frankl, que foi pego pelos nazistas. Ele era médico e ele ficou sim nos campos de concentração, e aqui ele cunhou a teoria dele. E aí eu quero falar, esse canal eu não uso para falar enquanto psicólogo, mas é aquela coisa, né? A psicologia não sai da gente, a psicanálise não sai da gente, embora ele seja um psicólogo existencialista. Mas eu faço tudo para me dissociar da pessoa que está atendendo, que aí não é a Samantha fazendo canal por hobby. Mas eu reli, fazia muitos anos que eu tinha lido essa obra, e aí eu quero enxertar com o conhecimento que eu tenho pela minha formação, para não ser uma resenha tão, não vou dizer rasa, não vou desmerecer, que esse é um livro que qualquer pessoa pode ler, mas aproveitando o ensejo da minha graduação, eu posso agregar, acredito eu, mais coisas que talvez fique não uma aula, mas fique mais uma resenha mais encorpada, chamaria assim. Então, achei que tivesse gravado, não gravei. Então, tem essas duas. Então, foram essas as leituras. O que está em andamento agora?
Ai, gente, a gente tem uma eterna ex-presidente que nunca nos decepciona com as pérolas dela, né? Essa última do O Papa é um homem religioso realmente fez lembrar aquele saudoso 2010, 11, 12, como votaram nela por 2 vezes, enfim. Se você aí nem sabe das pérolas dela, não precisa muito. Aqui no YouTube mesmo, digita aí frases icônicas, momentos hilários da Dilma, que assim, é, seria cômico se não fosse trágico. Este livro aqui eu comprei há muitos anos, chama Dilmês, o idioma da mulher sapiens, porque a sapiência dela é realmente algo ímpar. E aí quando eu vi ela dando a entrevista que deu, né? Quando chegou lá pro funeral do Papa, eu falei, não, tá na hora mesmo desta resenha. Então eu já comecei a folhear para trazer este livro da época, fazendo esse link com agora. É pena que eu acho que ela já voltou lá para a China, né? Que ela é presidente do Banco dos BRICS. Porque se ela estivesse por aí falando, né, é aquela coisa assim, não dá conta, né? Não dá conta. Quem viveu o início da década de 10 se lembra bem das vergonhas que passávamos. Enfim. Aí eu peguei este livro, parei, depois que eu recebi a nova Drascun e Nos Olhos de Tobias, parei o Alerta Vermelho, que era uma outra ficção que eu já estava querendo, parei, comecei a ler o primeiro capítulo, me fisgou, mas aí eu falei, não, essas pessoas me enviaram, então deixa eu já ler para já fazer resenha, e esse aqui fica para depois. Então está em andamento também. Talvez essa resenha para dar uma equilibrada ou não ficção, você aí me diga, porque eu tenho muita gente aqui no canal que gosta das minhas resenhas de não ficção e tem muita gente que gosta das de ficção e ficção científica inclusive. Não, Lucas, me perdoe, ainda não comecei a ler a autobiografia do Ozzy, Eu Sou Ozzy, que foi um presente que eu ganhei logo no início agora de abril. Ele tá aqui, acho que dá pra ver, e é um livro que eu quero ler, e eu sei que quando eu pegar Ozzy, vai Ozzy até o fim. Mas não vou mentir pra vocês, o que foi encalhando, mas não é que é ruim, era um livro que eu queria há muito tempo, Moscou, 1979, eu adquiri há 2 anos e finalmente dei início a essa leitura. É um livro longo, de 300 e poucas páginas, a fonte é bem pequena, então provavelmente daria mais de 400 páginas esse livro, e as notas de rodapé são riquíssimas, riquíssimas, que na hora que você está lendo, você está acompanhando a história, mas a cada nota de rodapé de algum filósofo que eu desconheço, de alguém da época que eu desconheço, eu quero parar para ler. E como eu tive essas outras interrupções dessas resenhas que eu disse, eu avancei um pouquinho mais, mas ó, eu estou na página 107 de 308, ou seja, faltam ainda 200, estou no primeiro 1/3 do livro, que eu também não quero que acabe, e eu tenho até medo de como vai acabar. É uma distopia em que a fé irá salvar um mundo que está de novo polarizado entre o comunismo e o cristianismo. É uma história muito bonita, com muitos já plot twists, e que eu tô assim sorvendo cada palavra, cada capítulo, absorvendo, tipo, nossa, como é o tipo de leitura que eu gosto. Então isso está em andamento, para mês que vem, maio, mais tardar junho, aparecerá aqui. Nesta mesma leva eu parei, mas vou ter que, eu estava lendo, mas vou ter que recomeçar. Acho que foi uma das últimas compras que eu fiz antes de me mudar. Chevengur, do Andrei Platonov, que vai na mesma linha dessas distopias em relação à União Soviética, aquela coisa, aquele glamour de o nosso comunismo vai ser implantado e depois é só dando tudo errado atrás de tudo errado atrás de tudo errado. Então é ficcionado também, mas assim, até que parte é ficcionado se ambos viveram. E eu gosto muito de livro de quem viveu na União Soviética em algum período, seja após a Revolução Russa, seja na implementação do socialismo, comunismo em si, seja na época de Stalin, enfim, esse é o tipo de leitura que eu gosto muito. Então, tá aqui essas leituras em andamento, então vocês viram, ainda não saí
Não peguei porque eu não comecei a folhear, mas tem um livro grande, eu acho que você só encontra em sebo agora. Essa minha edição é muito velha, chamada Os Bolcheviques. Então também eu estou fazendo um estudo, não vou mentir para vocês, mais aprofundado, para que eu possa talvez escrever um ensaio psicanalítico de algumas coisas. Enfim, é um projeto para ao longo deste ano, porque no concomitante tem os meus livros técnicos de psicologia e outras coisas mais que eu quero ler também. Então vamos lá para minha receitinha de papel. 35 minutos tá bom. Não é literalmente papel de pão, tá? Mas é aqueles papeizinhos que eu peguei ali na praia, para se eles quiserem deixar um presentinho, né, na calçada e o meu saquinho não der conta, e eu sempre carrego uns, mas eu falei, vai dar bem a impressão de papel de pão. Gente, então vamos lá. Samantha, como fazer para eu ler mais? Eu não tenho tempo. Pois bem, então aqui uma breve situada. Eu me mudei para cá na metade de janeiro deste ano. Claro, aí em janeiro realmente foi muito impossível ler, para ambientar os cães, para me ambientar, enfim, aqui ainda estava tudo desorganizado, aquela onda de calor até não poder mais, mar, praia, e também vou levar isso em conta. Então demorou. Então praticamente esses livros todos que eu mostrei, que foram poucos, estou falando de 10 livros, 12, essa quantidade ou qualidade, eu gosto de quantidade e qualidade. Então foi assim, eu me assustei com tão pouca leitura. Você fala, né, eu baixei agora aqui no YouTube, eu falei, deixa eu ver quantos livros, eu falei, só isso? Muito pouco. Daí depois de ter fevereiro inteiro, março inteiro e abril inteiro. Nunca fiz isso no canal e não fiz mês a mês, porque daria 2, 3 livros. Eu falei, não, mas tá muito pouco. E é claro, tem alguns vídeos de 25 leituras para 2025, que tá sendo um fiasco. Não sei, preciso rever essa lista para pegar algumas coisas de lá, mas enfim, vamos ao que interessa. O que eu pensei? Quando eu me mudei, quem sabe, quem estava aqui há um tempo me perguntava se eu tinha Instagram e tal, e eu falava que não, porque de fato eu não tinha, ele estava desinstalado do meu telefone, então eu sequer conseguia acessá-lo e não senti falta nenhuma, por muitas questões pessoais aqui, que não vêm ao caso. Mas eu pus para mim que quando eu me mudasse da capital para o litoral, e com o Arthur gostando de nadar, e sim, já ele percebeu que é um surfista, a gente nada, a gente brinca, a gente corre. Quem tá lá no meu Instagram, Samantha Constanza, eu abri o Cão que Lê, mas eu uso mais até o Samantha Constanza. Cansou já de ver Rios, History, Story, Rios, Post, enfim. Eu não economizei, porque eu estava de fato fazendo uma pesquisa de campo. Então eu quis ser extremamente atuante, eu quis postar muitas coisas, eu vi os stories do máximo de pessoas que eu consegui, comentei, interagi, conversei com gente legal também, conversei com gente desconhecida, enfim. Fiz bastante uso, tá? Filmei, fiz. Você vai falar, você se arrepende? Você gostou? Não, eu conheci muita gente por lá, muitos amigos que já estavam lá e que daí eu retomei contato, mas tá aqui o que eu já achava que de fato estivesse, o cerne de muito mais ansiedade, de você não conseguir tirar a cara do telefone, de você perder muito tempo. Aí você vai perder muito tempo? Então assim, já aviso, quem tá lá pode ir, verão coisas de música que eu gosto, e do Arthur e do Ivo certamente, e os livros que eu posso, que eu tô lendo, mas só, porque você tem que entrar e sair. Se você não trabalha com as redes sociais, Face, Insta, etc e tal, se isso não te gera lucro de algum modo, se isso não te gera, vai te gerar ansiedade, vai te gerar muita perda de tempo, de que você acaba perdendo a noção do tempo. É legal ver algumas coisas, é legal você procurar um destino para uma próxima viagem, uma pousada, isso, aquilo, é claro que é, mas quando você só fica rolando, e esse rolar dá para ir assim eternamente,
você está perdendo tempo de vida que você sequer está percebendo. E nos dias de hoje, em que pensar faz mais do que necessário, em que as coisas estão perigosas diria eu, mas aqui vai ficar para um outro vídeo, eu quis fazer essa super imersão, mas que para mim já deu, já saturou, é uma coisa assim, é viciante, é feito para que você não saia mesmo, e quando você vai ver, passou uma tarde, você só vê que um negocinho, de um negocinho você vê, você ri, outro amigo isso, mas tem informação? Tem. Também sigo gente que dá informação, também sigo deputados que eu gosto, também mas é aquela coisa, eu sigo, claro, também me seguem, olho, mas e aí, o que você vai fazer com isso? E aí eu percebi que de fato isso me tirou muito tempo de leitura, porque era para ter pelo menos 2 vezes mais. E aí não só para, gente, li mais, não, mas automaticamente quando lê-se mais, a gente fica com um pensamento muito mais crítico, você tem um domínio e uma capacidade cognitiva que expande. Sim, há estudos recentes do quão que a leitura faz bem, todo mundo sempre soube, todo mundo sempre sabe, mas os estudos na neurociência estão avançando muito e estão de fato começando a mapear quais áreas do seu cérebro são modificadas positivamente através da leitura. Então, para mim, não fecha a conta do se a gente tem aqui algo benéfico, a leitura, que pode te trazer diversos benefícios, pensamento crítico, raciocínio sem que você seja massa de manobra de qualquer tipo de massa, seja de qualquer influência de outra pessoa. Você pode concordar com um pensador, com um político, com quem você quiser, mas cadê a minha opinião? Isso a leitura fornece. O só absorver informações não é conhecimento, e conhecimento e informação são extremamente distintos. Aí eu pensei, bom, dado isso, 41 minutos aqui, então eu vou falar a minha ideia, que eu falei, como eu posso ajudar pessoas que ainda não têm essa paixão pela leitura, porque isso aqui para mim é um vício, eu sou apaixonada, eu sinto falta, eu me senti sim em abstinência nesse tempo que eu não li, e aí agora que a vida está organizada, e aí depois um dia se você se interessar, sabe como é viver na praia? Eu explico, porque na verdade não muda nada, tá? Nada. Já muda assim, tem o mar, sim, tem o mar, é o que muda. Mas em termos de afazeres, em termos de trabalho, você consegue organizar tudo para ter sua hora de lazer, só que diferente de uma capital que não tenha, né, o mar ali na tua porta, você consiga se organizar melhor fazendo e tendo lazer também. É isso. 18 minutos, você vai falar, da onde você tirou 18 minutos? Primeiro porque eu não gosto muito de número redondo, no sentido de que dá um ar de, lê aí 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, pronto. Já dá um ar de hábito e eu não gosto nada que seja forçado, imputado, que seja hábito. Não. Então eu pensei, deixa eu fazer uma conta que vá chegar num número redondo e que a pessoa vai se surpreender e que não seja muito, que também é aquela coisa, meia hora por dia, num dia de 24 horas que as pessoas estão correndo, então sem tempo para nada, mas muito porque está sendo consumido por redes sociais, sim, fica muito, meia hora, não, 18 minutos. Então faça o seguinte, se você tirar 18 minutos do seu tempo de rede social, quaisquer, principalmente Insta, 18, e cronometra, você fica muito mais do que 18 minutos. Mas se você tirar 18 minutos, tá? Então eu ficaria tal, e aí você se policia para 18, não é 15, não é 20, é 18. 18 minutos em um mês de 30 dias, você tá, olha a conta que eu fiz. Deixa eu tirar meu óculos, que aí eu não enxergo a minha continha aqui. 18 minutos em um mês de 30 dias, você tem, no final deste mês, e amanhã é 1º de maio, você tem 540 minutos economizados. Economizados, entenda, fora das redes sociais. Então, esses 540 minutos que você fez, 18 minutos hoje, 18 minutos amanhã, 18, enfim, no final de 30 dias, 540. Aí eu falei, vamos ver quanto que isso dá em horas. Aí eu dividi 540 minutos por 1 hora, que é 60 minutos.
Daqui eu cheguei a 9 horas, ou seja, 18 minutos no seu dia para leitura, menos rede social. Então, assim, para você arrumar o tempo para leitura, você vai tirar 18 minutos da rede social e vai usar esses 18 minutos para ler. Você vai, no final de um mês, ter 9 horas de leitura. Aí eu fiz outra conta. 18 minutos dá em torno de 10 a 15 páginas de um livro, dependendo do seu ritmo de leitura. Então aqui eu não estou dividindo por páginas, porque você pode ler 8, 10, 12, enfim, a média dá 10. Se você lê, na verdade dá para ler 15, mas assim, não, Samantha, eu só vou ler 10 páginas nesses 18 minutos, o que dá tranquilamente, dá ainda para você olhar para o teto. Você, em um mês, lendo 10 páginas por dia, você leu 300 páginas. Só que a maioria dos livros, 300 páginas. Aí você vai falar, tá, 300 páginas, então quanto que isso me dá? Se a gente pegar este aqui, de ficção científica, que tem 190 páginas, dá ele e mais um outro curtinho. Por exemplo, se o seu andar for mais rápido, você consegue ler 2. Se você pegar um maiorzinho de 300 páginas, ok, que seja só um. Mas se você pegar, tipo o que eu mostrei aqui, o Macário, que é um livro de 90 páginas, você consegue ler quase 3 livros no mês, o que daria quase 2 livros. Se você ler é que eu não quero me tomar por base, porque eu gosto de ler um por semana. Mas assim, Samantha, pelo amor de Deus, a vida é corrida assim, gente. A minha também é. Você aí que consegue ler dentro de um ônibus, dentro de um metrô, você consegue esses 18 minutos? Porque a última vez que eu entrei em um, que foi em janeiro deste ano, quando você olha assim, você só vê todo mundo no celular. Ah, mas a pessoa está escutando música. Tá, mas ela está indo para o trabalho. Você fica pelo menos meia hora, dependendo, dentro de uma condução. Se dessa meia hora você tirar 18 minutos e ler 18, em uma semana você já leu este livro, por exemplo. Então essas 100 páginas, essas 300 páginas, 10 páginas por média em 30 dias, que dá 300, você consegue ler pelo menos um livro, o que já aumentaria a média nacional de leitura, e muito, porque um livro por mês daria 12 ao final do ano, e a média do brasileiro hoje vai ficar para um outro vídeo, porque é lamentável. E aí quando você olha todo mundo assim, eu fico pensando, gente, enquanto os robôs, a inteligência artificial está lendo os nossos livros, está sendo enxertada de conhecimento, nós que somos seres humanos, que temos a capacidade cognitiva, não como a de um robô, não como a de um computador, é claro que não, mas que a gente tem a humanidade, os sentimentos, a gente está, os robôs sendo abastecidos de conhecimento, e a gente está ali olhando só a informação. Então faça esse teste por um mês na sua vida, pro teu bem, e o teu bem vai acabar se estendendo para o bem de todos nós enquanto sociedade, porque daí nós seremos todos literalmente seres pensantes e não seres replicantes de conteúdo informativo baseado numa ideologia A, B ou C, num espectro X ou Y. Não. Cadê a sua opinião? Baseada em quê? Em tudo que você lê, em tudo que você processa aqui, porque a leitura permite isso, este processamento, este exercício de memória, esta prevenção de doenças lá numa idade mais avançada, doenças degenerativas, porque a leitura ela ajuda com isso também. Então assim, só tem benefícios. Depois que você viu por 18 minutos o Insta que seja, e eu não tô falando mal não, porque eu até gosto dele, mas o que fica? Nada. Daí o dia seguinte você vai olhar outras coisas, o que você viu ontem você já nem lembra mais, o que você viu hoje de manhã você já nem lembra mais agora. Ao passo que essas histórias de ficção, de não ficção, faz com que você pense no sentido concordo, não concordo, faz com que você dialogue com o próprio livro, do tipo, não concordo com isso. E tá tudo bem não concordar,
porque daí você encontrará ferramentas internas que vão fazer com que você possa discordar e mais as conversas serem mais profundas, não neste nível tão raso que nunca antes foi visto. Então é isso, gente. 18 minutos menos vai dar em um mês 540 minutos, que nada mais é nada menos é que 9 horas. E essas 9 horas você consegue ler 2 a 3 livros e que seja só um, mas pelo menos é assim, poxa, li. E aí depois você me conta o que mudou na sua vida ou não, sem contar que a leitura também é uma coisa que pega, algum amigo teu vai estar vendo, use o Insta para você postar que leitura você está tendo, gente, li este livro, e isso vai contaminando positivamente o teu rol social, os teus amigos. Ah, mas tá lendo? É, tô. Que livro? Quaisquer livro, qualquer um. E não vou entrar aqui no mérito, o livro é caro, o livro não é caro, porque tem biblioteca, tem livro em sebo por R$5, por R$10, então que dá para você começar. E aí qual gênero você vai gostar mais, aí é contigo. Aí essa conta é extremamente individual. Mas 18 minutinhos por dia eu tenho certeza que você consegue encontrar. Tá aí, leituras em andamento. Arthur tá já no 5º sono. E até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.